Maurício é um homem simples, honesto e trabalhador. Microempreendedor, gente da gente, conhecido por muitos, seu tratamento único e o seu jeito de brincar sem consideração. Antes de assistir à entrevista, não esquece de se inscrever e ativar o sino das notificações, para sendo avisado pelo YouTube que tem vídeo novo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Memorial da Gente. Hoje nosso convidado especial é Maurício. Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Em paz, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por aceitar a nossa entrevista, o convite de receber a nós aqui na sua casa. Seu Maurício, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, como foi o senhor ter chegado até aqui em Sumé. Eu cheguei aqui, eu tinha 13 anos de idade. Eu vim direto de Belém da Paraíba para aqui. Meu pai trabalhava em Denox. Aí ele sempre se mudava de cidade para cidade. A cidade que ele parou foi aqui em Sumé. Eu cheguei aqui 13 anos e nasci me criar aqui. O resto da minha vida foi tudo aqui, desde criança. Estou com 64 anos hoje e um mês. Eu cheguei aqui com 13 anos de idade. Aí o senhor, as pessoas me conhecem porque o senhor começou vendendo bala, não é isso? Primeiro foi, eu vim de negócio de passarinho. Aí deixei, aí teve vendendo bala. Comecei a vender bala em 1980. Até hoje ainda vem, porque quando a mulher não vai, no colégio eu vou, vender bala. Pronto, aí por enquanto só a sua esposa está com o tabuleiro. Só ela tá. Às vezes eu ajudo ela, mas só ela que vende bala, eu não vendo mais bala. Ok. Quais são as atividades que o senhor desempenha hoje? Eu faz, de trabalho. Eu vendo galinha e trabalho com as obras. Em obras. Certo. Com aves, aí como é que o senhor faz? Eu queria que o senhor me contasse quais são os tipos de animais que o senhor... Galinha, peru, pato, guiné, galinha de vários tipos, de várias raças. Então, o senhor pode citar, né? Gigante negro, sedosa, nagasaki, da Índia, da Nizé. Aquele que o senhor mostrou é o Brahma, né? Brahma e o capoeira. Eu botei o Jair para o capoeira. Qual a média de preço dos animais? Assim, vale, de 15 reais até 60 reais tem. Até 60. O senhor só vende aqui em Sumé? Só isso mesmo, vende de canto jeito nenhum. Certo, mas só em casa, você não vai para a feira? Não, vende na feira de Sumé. Na feira de Sumé. Na feira de Sumé, na feira não vou não. Morteiro, sai, não vou não. Estou vendo aqui só. Aí o senhor falou que trabalha na construção civil, em obras. Aí trabalho quando eu tenho tempo. Quando eu tenho, meu hobby é a agricultura. Trabalho sem agricultura. Desde mulher eu trabalho com Deus. Agora quando não tenho o que fazer, eu trabalho em obra. Trabalho em construção civil. Pois é, seu Maurício, o pessoal aqui de Sumé tem muito respeito, tem muito carinho pelo senhor sabe disso, né? Pelo bom cidadão que o senhor ninguém tem queixa nenhuma contra o senhor durante muitos anos. O senhor é sempre dessa mesma forma, assim, nesse mesmo tratamento, né? Eu não preciso mudar de jeito nenhum. Do mesmo jeito, assim, tratando os clientes, as pessoas assim que vão no seu tabuleiro com alegria. Isso mesmo. Tratando todo mundo com respeito. O senhor sustentou sua família com base nisso, assim, começando... Desde que meu menino nasceram, eles foram criados na agricultura. Comigo, agricultura comigo. Depois foi que eu vim mudar para outras coisas, fazer outras coisas. O senhor passou quanto tempo ainda no tabuleiro? Passei 35 anos. Só vender só à noite. Só vender só à noite. A bala só vendia à noite. Tirando dia eu trabalhei em agricultura. Sim, aí a sua esposa está lembrando ali, né, pessoal, em off ali, ela está ajudando aqui na entrevista e está dizendo para o senhor falar desse momento que o senhor também trabalhava nos caminhões. Assim, mas é porque fazia parte da agricultura, negócio de tomate, né? Como é o senhor contratado para carregar e descarregar o tomate? Não, só carregar os caminhões para pesqueira na época. Em tomate pesqueira? Da fábrica. Pegava no plantio aqui e o senhor levava para pesqueira. Eu fazia só carregar. Descarregar para lá não computei mão nenhuma. Mas tinha um contrato ou é como o pessoal aqui não, era a fábrica da peixe. Era a fábrica da peixe. Ele contratava com os colonos, na época chamava colono. Colono. Daí era colono, chamava os colonos do lote, entendeu? O nome dele era esse. E hoje em dia a gente vê aqui, por exemplo, né, na cidade de Sumé, nós vemos aqui essas pessoas que têm um trabalho informal, eles descem ali, né, para próxima ao mototáxi ali e fica lá sentado esperando, né? Correto. Uma empreitada, assim, Isso mesmo. Algum caminhão passar, alguém com tijolo, né? Aí na época do senhor já tinha um contrato. Naquela época, aquele ali que fica ali, chama chapeado, na época chamava chapeado. Não sei hoje o que é. Ele tem outro nomezinho. O meu era produto de tomate. Sim. Eu trabalhava em contato pela cooperativa de Denox. Que era para carregar os caminhões. Carregar e ia-se embora e ninguém tinha nada a ver mais com alguma coisa. Ah, tá. Aí o que mais o senhor fazia?
Porque quando eu vinha pra cá, a gente falava, a gente comentava muito assim, sobre as músicas, né? Que as pessoas escutam aqui em Sumé, geralmente o pessoal gosta mais de escutar forró, que é Forró, da região, né? o é forró, né? É, Que o nordestino gosta de forró. só gosta de forró, né? Mas a gente lembra aqui, né? Com Quem gosta dessa música é os pessoal de Major. São Paulo do Sul. Sim, é. Mas aqui sempre é forró. Mas aí uma vez eu me lembro que eu conversando com o senhor, você me falou, o senhor me surpreendeu, porque geralmente o pessoal da sua geração gosta de escutar Amado Batista, Roberto Carlos. Um breguinho, né? Um brega. Brega, É. Mas aí o senhor me falou que o senhor gosta do ABBA, né? Como foi que Ah, o senhor ouviu o não, ABBA é. pela primeira vez? Como foi? Eu ouvi de Campina Grande no ônibus, não tem nem o que fazer em Campina Grande. Quando eu vi no caminho, vi uma moça com um trocinho ligado, pequeno, não sei se era eu, pequeno, passando a moça do ABBA. Eu olhei, gostei, aí fiquei sempre ouvindo. Mas o aparelho tocava ou não tinha um fone? Tipo um Não era disco? também para só ouvir. Ah. Pequenininho, não sei o que era aquilo, não sei que era um aparelho de som. Já pequenininho. E se o senhor vinha de onde? De Campina. De Campina. Veio de Campina. E viu, Mas já trabalhava aqui em Sumé. Aí eu vi, gostei da música, achei bom, perguntei aqui, mandava, tá. Aí o senhor passou a admirar isso? Admirar, foi. É ABBA, Engenho do Havaí, Juiz do Havaí. Eu gosto desse, eu Nacional. gosto. Internacional, o senhor escutava, quem mais É. você gosta de banda internacional? Engenho de Havaí, gosto de Roupa Nova, Roupa Nova. Fábio boa. Júnior, eu gosto dessas músicas, eu gosto. Fábio Júnior também. Vou chegar, um breguinha, Um brega, né, você senhor? explicar de brega. Tu gosta também de Roberto Carlos? Amado Batista. Não, música romântica, eu adoro música romântica, se não cantor fogo, eu gosto. E prefere Roberto Carlos e Fábio Júnior. É uma música suave, né? Tá, o negócio é ver, música suave é bom, É. pra refrescar a memória. Aí como foi, seu Maurício, assim, depois que seus filhos nasceram, como foi? Eu queria que o senhor contasse para o pessoal que nos assiste esse momento, assim, de o senhor ter que se superar, né? Porque o senhor saiu da agricultura e aí agora o senhor já com a família Não, grande. como já não, já voltei da agricultura, continuei da agricultura, continuei. Depois é que eu trabalhava quando eu tinha tempo. Foi sair do sítio para a rua, aí acabou de rua de serviço, né? Pintou uma coisa, pintou o que ela faz. Fazia da agricultura e fazia independente também. Eu topo tudo por dinheiro, dinheiro topo. É um trabalho honesto, né? Se eu não faço só, eu não gosto desse tipo de coisa não. É. Nunca aceitei isso não. Mal resto, fui trabalho pesado, eu topo tudo. O que mais, assim, o senhor podia dizer para as pessoas que querem entrar um pouquinho mais nessa intimidade? O que mais o senhor gosta? Que quase o senhor não conversa com ninguém, assim. O que é mais íntimo do senhor? Fora essa questão de preferência musical, qual é outra coisa que o senhor faz? Um hobby, alguma coisa que o senhor tem? Achando que é hobby não, que meu hobby é trabalhar. Só trabalhar. Trabalhar. Mas aí Eu gosto assim, de festa, não gosto de festa nenhuma. não gosta de festa? Não Nossa, gosto. não gosta de festa. Nunca fui chegar na De festa. beber, o senhor também não bebe nada. É uma radada do bebê. Gosto de beber se for criança, beber. Mas tu não. Mas nada de cachaça, né, seu Maurício? Eu tomo uma dosinha mais repetida. E é o que é que você gosta de tomar? Depende. Mas cerveja não toma. Não, cerveja eu não gosto não. Cachaçinha. Se eu tenho algum dinheiro de mais vontade de tomar uma dose de uísque, para me amostrar um pouquinho. Um uísque. Uma dosinha só e pronto. O dia tá sobrando, não tomo de jeito nenhum, não tomo nenhuma. Aquele dia não tá, velho, não tomo nenhuma. Ah, eu queria que o senhor também falasse dessa questão um pouco mais familiar. Como foi a sua surpresa, assim, seu sentimento de ter o primeiro neto, de ver a família crescer? Como foi? Isso aí é bonito demais. Para todo pai é bonito, né? Ver nascer neto dos filhos do cabo, isso aí tudo é. Seus filhos já têm. Tem, eu tenho Já tem neto, quantos já. netos já? Eu tenho 5. 5 netinhos. Aí o senhor Sim. tem relação com eles? Sabe? Tem sempre. Sempre liga, né? É. O que mais eu posso perguntar aqui? Deixa eu tentar lembrar. Até o pessoal. Não, pode deixar tocando ali, porque ali a gente faz os cortes. O que é que o senhor acha interessante assim também dividir com o pessoal, assim, história sobre o senhor? O que o senhor queria falar, o que o senhor queria compartilhar? Rapaz, eu gosto muito, o meu negócio mais, eu gosto mais de respeito, eu gosto de respeito. Nisso eu encerro. O tratamento com as pessoas. Eu encerro, respeitar, que é bom é respeitar. Se você é desrespeitador, todo mundo gosta de você. Se você não for respeitador, ninguém gosta de você de jeito nenhum. É verdade. Porque falta de respeito, falta tudo, né? Falta de respeito. Com certeza. O respeito é acima de tudo. Respeito é você honesto, né? Não ser acaba errado, fazer as piadas. Eu não gosto nada errado, não gosto E nada. é por isso que o senhor sempre se deu bem na vida, porque Sempre. o senhor... Se você vem, olha, qualquer pessoa vem puxar eu até para brigar, tá perdido. Eu não brigo com ninguém, não. Querer negociar com o senhor também não Não. Olha, coisa errada para negociar comigo, nem acaba nem vendo, meu lado que não cola não. Tudo bem. Gosto, de jeito nenhum, gosto de Aí negócio. isso mostra que o senhor tem caráter, né? Isso é uma Eu pessoa- tenho, graças a Deus eu tenho. Tem para mim, para dar quem não tem. Uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. Gosto desse. Né? Todo mundo só conhece o senhor por isso, né? É.
Gosto de trabalhar. E assim o trato, com todo mundo trata todo mundo por igual. E uma outra coisa também você tem que ser, você tem que ter palavra. Você tem que ter palavra. Você pega cumprir a palavra de homem. Se assim, hoje tá hora, tal dia, chegar. Ser comprometido. Não é você pegar, você tratar e chegar, não gosta de coisa não. É tanto que a gente teve bastante cuidado aqui antes da gente fazer essa entrevista com o senhor, porque foi exatamente o que aconteceu. A gente tentou, pessoal, aqui em contato com o seu Maurício, e a primeira vez não deu certo porque o nosso parceiro, né, o nosso amigo Thales, assim, teve os desencontros, né, do trabalho, infelizmente a gente não conseguiu conciliar o horário para a gente vir até a casa do seu Maurício para gravar com ele. E aí a gente também foi certeiro com ele, e aí vocês estão vendo, né, o caráter dele. Ele disse que nada com ele dá errado, então a gente sempre tentou falar com ele e fazer como gaúcho, né, seu Maurício, assim, não dá um ponto sem nó. É isso mesmo. E aí por isso o senhor aceitou eu voltar aqui e a gente fazer essa entrevista na Mas coisa de errado, ninguém conta comigo, nada de errado não. Nem comigo tá perdido. Nada de errado eu gosto, nada de jeito nenhum. E aí também viu o reflexo nos filhos, né? Correto. Os filhos aí todo Meu mundo já... filho nenhum gosta de coisa errada, porque vocês puxaram a minha, foi o que eu ensinei. Tem um exemplo, né? Tem um exemplo. Eu ensinei ele a ser honesto. Tem que comprar e pagar, tem que comprar e pagar direitinho. Sim. Não faz rapar com ninguém. Se não puder comprar, não compre. Não puder comprar, não compre. Se você não pode pagar, não tem jeito de comprar. Se não pode pagar, você vai pagar. Se não pode, né? Se você pode pagar, compre. Se não puder, não compre, de jeito nenhum. Fique do que está. Porque a pessoa tem que manter o estilo que você pode. Se você é pobre, é pobre. Se você é médio, se você é rico, é rico. Se a gente quer ser pobre, quer ser rico a pulso. E não pode, senão a gente pode. Né? Como é que eu vou querer ser rico se eu sou pobre e não tenho condição de ser rico? Aí para eu querer ser rico, eu tenho que ir, né? E não dá. Na malandragem não vai dar certo, né? Aí, seu Maurício, eu queria que o senhor falasse também para o pessoal que lição de vida o senhor guarda na memória, assim, dos seus pais. O que é que o senhor pode falar para a gente? Assim, uma memória que ficou marcante na sua vida. O que eu tenho que guardar dos meus pais é que meus pais me criaram no estilo que eu criei meus filhos. Tudo em cima da linha, que fez do trem. Eu não posso achar nada errado aí. O respeito para ser respeitado. Da criança ao velho. Então eu digo meu todo dia. Se você tem cara que tem rapaz, vê um bem, vai mexer com o bem, vê um velho, mexer com o velho, eu não gosto desse tipo de coisa. Porque você vai ser velho um dia, você mexer com o velho, você vai ser velho um dia. E não vai querer ninguém mexer com você. Né? Mas para você mexer, sou um velho, e você não mexeu quando era novo, então não tem que reclamar. Se você foi novo, mexeu com o velho, mexeu com você quando tiver velho, você não pode reclamar. E você mexeu também, seu passado foi sujo. Então você não pode fazer nada disso. Ou certo ou errado. Você tem que entrar numa linha que dê para você. Você quer o errado, você é do errado. Quer o certo, é do certo. Assim que você é a vida do urubu. E quem quiser viver hoje, tem que andar em cima da linha no trem. O ano não vive não, de jeito nenhum não. Porque você tem superior para punir por você. Principalmente nessas capitais mais violentas, assim, é tudo muito mais perigoso. Aqui mesmo, se você pisar na bola, você morre de graça. Olha, tantos jovens têm morrido aí, por quê? Tem coisa errada. Eu não sou nada contra ele, entrar porque quiser. Não quiser viver, entrar em coisa errada, vai morrer novo. Escolhe um caminho às vezes obscuro, mas aí no fim tem uma consequência. Felizmente. Quem quiser viver, manter a vida bem direitinho, não morre de graça. Dá na linha, né, Igual o trem. Já aproveitando que o senhor falou sobre essa questão dessa nova geração nossa, dos jovens de hoje, que com certeza tem um comportamento totalmente diferente da época que o senhor viveu, né? Eu queria que o senhor falasse para o pessoal que mensagem, que conselho o senhor daria para esses jovens. Né? O que eu dou é que eu não tenho nada contra eles. Se eles quiserem viver, pense duas vezes em fazer uma coisa errada. Duas vezes pense. Porque se não pensar, pisa na bola e está atrapalhando todinho. Você só vai sofrer. Só vai sofrer. Não adianta você pegar aqui e entrar em coisa que não dá para você, só vai sofrer. Quer ver bem direitinho, não pisa na bola. Vá direitinho, senão você se atrapalha todinho. Por que você já você? Por quê? Você foi criado da minha qualidade, seu pai é um cara da minha qualidade. Ele ensinou nada errado a você, nem a seus irmãos. Tem ensinado vocês o quê? É errado também. É que nem eu crio meu filho. Não faça nada de errado, faça que nem eu. Quer viver, faça igual a mim. Tolerar muita coisa. Tem coisa que não dá para você tolerar, dá tudo para você tolerar. Não dá para você entrar numa coisa pesada, você sai fora. Se você viu. Agora, se você quiser entrar em coisa errada, você morre antes do tempo. Porque o que é que faz para viver muito? É respeitar. Respeitar, não entrar em nada de errado, você vive a vida do urubu. Agora, se você não quiser viver, entre em coisa errada, você vive pouco demais. Porque não dá para você ver muito, você entrando em coisa errada de jeito nenhum.
Que sempre veio que é para exportar seu barato. Então, eu sei. Pensar 2 vezes de fazer coisa errada. Eu penso assim, de seus outros, né? E dou consciência jovem. Não faça coisa errada. Quer viver, não faça coisa errada, não. Faça certinho, sem ouvir do pulo. Não faça coisa errada, não. Pode ser um jovem, pode ser de 10 anos, de 15 anos, de que for. Se você pensar bem direitinho, você vai ver do bolso. Se não pensar, vai ver pouco. É verdade, concordo com você. Principalmente os jovens de hoje, assim, que eles são muito inconsequentes, né? Os jovens hoje em dia, eles não... Infelizmente, eles não têm a cabeça no lugar. Alguns, assim, têm uma família... Isso é mais da criação. Da criação. É mais da criação. Às vezes o pai quer cortar, a mãe não quer que corte. O errado. Você dá uma pai assim, uma ajudinha para ele ser... Não, é porque os pais o pai não manda fazer. Mas às vezes o pai quer cortar uma coisa e a mãe às vezes quer cobrir. Porque toda mãe é mãe, você sabe, mãe é mãe, não é diferente do pai. Todo pai é grosseiro. Eu nunca vi um pai assim, para ser beijo, ele sempre é grosseiro. A mãe é que é mais beijo um pouquinho. Mas mais emocional, o pai é mais racional, né? Correto. Com razão, vamos É, correto. Você vê todo pai é bruto. As mães são mais mansas. Mas o pai é mais bruto. Mais paciente, né? É. Não, não tem o quê, fica na nuvem Maria. E o pai não, o pai quer logo do cipó, uma coisa e outra. E aí eu me medo, é de grito, de voz grossa em cima dele. Ele tem um medinho. A mãe não, sempre bota a perna em cima. Aí o cara vai com uma readinha, vai preso, aí a mãe dá um jeito para soltar, aí ele fica fazendo. Ele deixa lá de castigo. Fez errado, deixa de castigo lá que ele não faz mais não. Ele vai sofrer lá, são sequência de vou fazer mais não, que meu pai disse que não apoia nada disso, não pediu não. Minha mãe daqui dá uma ajuda, mas ele não quis. E ele vai pensar do jeito que tem que fazer errado. Esse do jeito ele pensa. Pois é, seu Maurício, para a gente entrevistar, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para quem nos assiste, e desde já eu quero desejar, né, feliz ano novo para o senhor, para a sua família, que o ano 2002 seja um ano de bem, um ano de muito trabalho, como o senhor gosta, né? Gosto, mas que seja um ano assim, promissor para todos nós, um ano com mais... com paz, né? Assim, que acabe essa epidemia, que a gente volta ao normal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que nos assiste. Eu quero dizer para todo mundo que desejar um feliz ano para todo mundo. Natal já passou, foi bom. Muita paz e saúde para todo mundo. E pense 2 vezes para não fazer errado. Que esse ano seja de muita saúde para todo mundo, de paz, de alegria, de tudo de bom para todo mundo. Faça o que eu estou dizendo, não faça na dieta para você ver o vídeo do urubu. Esse ano de 2022 vai ser ótimo para quem pensar bem direitinho. E quem não pensar vai ser do meu jeito dos outros. Essa é faquinha no tronco e tem brutinha não. Tá certo, você que nos assiste, nós queremos te agradecer. E nós pedimos para você se inscrever no nosso canal, continuar compartilhando, curtindo, comentando e até a próxima. Tchau, até mais. Valeu. Até mais.